Boa tarde, galerinha! Vocês que estão aí, ó, ligadinhos no canal Educação, vamos dar início a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, dando continuidade ao que a gente estava conversando ontem, né? Então, você que assistiu a aula de ontem, a gente conversou sobre muita coisa, né? Nós falamos aí sobre vários assuntos e hoje nós daremos continuidade. Você que está chegando agora, você já pega o seu material, certo? Pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta para fazer os registros, porque ao longo das aulas vocês já sabem que, pelo menos em análise lógica de programação, vocês precisam fazer o registro da sintaxe, das estruturas dos algoritmos, tá bom? Joinha, galerinha? Então, ontem nós falamos, né, sobre o if e o else. Eu fiz alguns exemplos com vocês sobre várias formas de utilizar o if e o else. Também nós conversamos sobre o while, né? A gente conversou e aprendeu ontem sobre o while, o do while e o for, tá bom? Então, a gente conversou sobre esses três assuntos muito importantes, tá? Hoje nós vamos fazer uma retomada, principalmente aí na parte de hora de praticar da aula anterior. Eu sempre trago aí no início da aula esse momento, né, para a gente retomar um pouquinho do que foi visto no dia anterior. E aí você, caso não tenha assistido essa parte, você já aproveita e já consegue acompanhar, tá bom? De já, eu gostaria de agradecer todos os alunos que estão empenhados, né, colocando as respostas lá no grupo do WhatsApp, estão entrando em contato comigo, tirando as suas dúvidas sobre as 4 questões que eu passei ontem, compartilhando aí os códigos com os colegas. Estou gostando de ver, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade ainda de olhar detalhadamente os códigos que foram colocados, certo, no grupo, mas na semana que vem eu vou trazer os códigos de todos os alunos que responderam, tá? Eu vou falar aqui quais foram as unidades, quais foram os polos dos alunos que estão nos ajudando a responder essas questões, tá certo? Desde já gostaria de agradecer e falar que vocês estão super de parabéns, tá bom? Então, turma, hoje, né, vamos dar continuidade à nossa jornada aprendendo aí a linguagem C. E a aula de hoje nós iremos falar sobre a manipulação de strings. A manipulação de strings é um conteúdo que nós já conversamos, nós falamos de uma forma bem introdutória. Tá? Nós falamos sobre esses comandos, que é como a gente consegue manipular um conjunto de caracteres, que é a manipulação de strings, antes aí do recesso das férias, tá bom? E agora, hoje, nós iremos falar um pouquinho mais sobre essas estruturas. Por quê? Porque agora que vocês entendem como funciona o if, o else, o for, o while, vocês vão conseguir fazer muitas outras coisas, né, com a manipulação de string, porque vocês irão unir, certo? Essas estruturas de repetição juntamente com as funções que fazem a manipulação desse conjunto de caracteres. Então, vamos dar início à nossa aula. E como vocês já sabem, turma, toda aula possui um objetivo. E eu trouxe novamente o objetivo também da aula anterior. Por quê? Porque esse conteúdo que nós veremos hoje, que é a manipulação de string, ele não é um conteúdo separado do assunto que nós vimos ontem. Eles caminham juntos, tá? Eles sempre caminham juntinhos, um do ladinho do outro. Então, mais uma vez eu trouxe, né? Reconhecer as diferentes estruturas de interação, tá? Esse é um dos objetivos da nossa aula de hoje e nós faremos isso através de exercícios, de exemplos. Outro ponto é realizar exercícios com vocês que diferenciem principalmente as estruturas for, while e do while, ok? Então, mais uma vez eu vou trazer alguns exemplos, nós vamos testar. Nós iremos responder algumas questões juntos para que a gente possa compreender a principal diferença entre essas estruturas, tá certo? E aí, turma, no terceiro tópico, nós iremos realizar também
exercícios com diferentes formas de manipular uma string, né? De manipular um conjunto de caracteres, realizando uma aplicação. Então, nós vamos unir aí um pouco de todos os conhecimentos que nós adquirimos até agora para conseguir resolver algumas questões, ok? Tá certo, galerinha? Então, vamos aí voltar lá para o conteúdo que nós vimos ontem um pouquinho, certo? Onde fala sobre as instruções de repetição. E antes de nós darmos início, alguns alunos me pediram, e toda vez que vocês me fazem essa solicitação, eu trago aqui na aula o link, né, ou então o QR Code do grupo do WhatsApp. Então, esse é o QR Code do grupo do WhatsApp. Se você ainda não tem, aponta seu celular para esse código que você vai ser direcionado para o grupo. Lembrando, o grupo ele tem um único fim, que é justamente a gente conseguir compartilhar conhecimento, tá? O único fim do grupo é esse, certo? E aí, turma, eu percebi também que alguns alunos estavam entrando em contato comigo para perguntar ainda sobre a ferramenta. Nós já falamos sobre essa ferramenta lá no início das primeiras aulas de análise lógica de programação com a linguagem C, tá? Esse aqui é o site que nós estamos utilizando, é o Programze, tá? Esse site, ele é um site que ele tem tanto de forma gratuita quanto também de forma paga. Se você quer só utilizar o compilador da linguagem C, você utiliza de forma gratuita, que é o que a gente precisa para nossas aulas, tá? Para os nossos exercícios. Mas, se você quer ter uma certificação, por exemplo, se você, no final, você quer ter uma certificação que você é um programador Java, um programador Python, um programador C, esse site também te permite que você tire a sua certificação, tá bom? Então, é algo a mais, né? Quem quiser ir a mais e além, pode também estar utilizando esse site. O bom desse site é porque ele roda em qualquer plataforma. Pode ser tanto em computadores, tablets ou celulares, independente se forem Androids ou se forem iPhones. E aí, turma, o Programze, ele é algo muito simples, vocês precisam só ter um Gmail, e eu já tinha mencionado com vocês a importância que vocês precisam criar um e-mail de vocês. Criem um e-mail, tá? A gente conversou isso em outras disciplinas sobre isso. É importante, porque muitas coisas, né, vocês só terão acesso através de um bom e-mail. E tenham atenção também na hora de criar o seu login, certo? Nada de colocar nenhum nome estranho. Coloque seu nome e seu sobrenome, tá? Por exemplo, o meu caso é Amanda Souza. Aí, como tinha um monte de Amanda Souza no meu e-mail, eu coloquei Amanda Souza PHB, né? Que é uma sigla aí da minha cidade, que é Parnaíba. Então, é uma forma de você ter um e-mail que você possa até mandar currículos, fazer cadastros em sites, nada de palavras estranhas, certo? Porque eu já vi cada e-mail estranho, alguma coisa relacionada sempre com raiador, né? Não sei o que, raiador, algo do tipo, pelo amor de Deus. Nada de nomes fictícios, tipo assim, Naruto Uzumaki, tá? Então, coloquem o nome de vocês e sobrenome, tá bom? É importante. Então, eu estou falando esses pontos porque eu pego algumas dúvidas que alguns alunos entram em contato comigo ao longo da semana, e aí sempre na última aula da semana eu tiro essas dúvidas aqui com vocês. Porque pode ser que seja dúvidas de outras pessoas também, tá? Então, a criação de um e-mail é importante. Quando você entrar lá no Programze, pessoal, terá essa imensidão aí de linguagens de programações e muito mais. Mas você vai se dedicar só e somente para a linguagem C agora, tá? Atenção para não confundir C# ou C++. É C, linguagem C, tá bom? Porque essas outras são outras linguagens. Aqui está falando, é um resumo falando que ele pega em qualquer tipo de plataforma, ele é um programa online
E aqui você escolhe, né, a linguagem C, e quando você escolhe a linguagem C, você tem a opção, por exemplo, também de para tutoriais. O próprio site te ajuda a você compreender melhor. Ele tem também em português, tá? Você consegue colocar em português também o site. Porém, lembrando que a programação em si, ela tem uma sintaxe. Então, alguns alunos também entraram em contato e me perguntaram, professora, o site ele até se transforma, né? Eu até consigo traduzir ele no próprio Windows. Às vezes o Windows ele te libera para você traduzir o site. Mas na hora de escrever a programação não vai ser traduzido não, tá, turma? Porque a gente precisa recordar que é a sintaxe da linguagem. Ela é daquela forma e não dá para mudar. Aqui tem exemplos, né? Então, com os exemplos, te ajudam bastante. Então, muitos exemplos que possuem nesse site de forma gratuita, rápida, simples, eles te ajudam a conseguir resolver os desafios que eu passo, por exemplo, para vocês em sala de aula, tá? Então, quando você clica aqui em exemplos, ó, ele vai te dar essa gama de opções aqui do ladinho. Então, tem exemplos de introdução, estruturas de loop, que é o que exatamente nós estamos estudando agora, ó, decisão e loops, certo? Então, se você clicar nessa etapa aqui, nessa parte dos exemplos, você vai ter acesso a várias questões com a se, else, for, while, do while. Você vai encontrar vários exemplos que estão utilizando essas estruturas. E aqui nós temos também, ó, exercícios e exemplos de strings. Hoje nós iremos falar sobre manipulação de string. Então, se você for lá no site e clicar aqui, ó, nos exemplos de string, você vai ter acesso a muito conteúdo legal, que te ajuda você, né, a estudar coisas além do que eu passo na sala de aula para vocês, tá certo? Por isso que eu sempre falo para vocês treinarem, testarem. E aqui é só você clicar. Se eu clico aqui em uma dessas atividades, ele vai abrir, no caso, e aí eu vou ter acesso ao código, como, por exemplo, está sendo mostrado aqui, tá? Então, quando eu clico lá no código, abre essa página da internet e eu tenho a opção de começar a escrever todo o meu código. No exemplo, ele já vem pronto, né? Porque o objetivo é que você analise a estrutura, que você analise o que está acontecendo. Para que você aprenda, né, a função main, o printf, abrir e fechar aspas, abrir e fechar chaves. Então, isso daqui é como se fosse o primeiro exemplo, é a introdução. Lembrando que no Room é onde você vai realizar a execução do programa, você clica no Room e você executa o programa, tá? E aqui no Output, aqui do ladinho, né, nessa telinha que ela fica toda cinza aqui do ladinho, é onde vai aparecer o resultado. Então, se o seu programa funcionou corretamente, executou direitinho, é nessa telinha do output que você vai ter acesso às informações, como está sendo mostrado aqui na tela. Então, esse programa ele foi executado, quando foi clicado em Room, apareceu justamente o que estava mostrando aí no printf, que é Hello World, ok? E aí, turma, dando aí, eu fiz só um ajuste aí para vocês, só dei uma recapitulada nesse programa, porque alguns alunos estavam precisando, né, que eu falasse, que eu lembrasse novamente. Então, esse é o programa que vocês devem utilizar para fazer os exemplos práticos. Se você tem celular, se você tem algum material, se a escola tem essa possibilidade de levar vocês para algum laboratório, algo do tipo, esse é o site, tá? Assim que eu terminar a aula aqui, mais uma vez eu vou disponibilizar esse site para todos os professores mediadores, certo? Que estão nos nossos grupos do WhatsApp, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. E aí vocês poderão já direcionar essa página da internet para os seus alunos, né? Certo? Então, quando eles tiverem a oportunidade de utilizar algum recurso, vocês já têm aí o nome do site disponível para vocês. E aí, galerinha, ontem nós falamos sobre uma das principais estruturas, né, na parte da programação.
Os comandos de repetição, as estruturas de controle, elas são extremamente importantes. Porque quando nós fazemos uma programação, o objetivo é que aquele programa ele tenha, entre aspas, tá, inteligência suficiente para resolver uma demanda. Então, a gente precisa colocar uma inteligência computacional naquele programa. A gente precisa colocar uma estrutura lógica, que quando alguém forneça algum dado, automaticamente, de acordo com a lógica do programador, aquele programa vai retornar uma resposta correta, a resposta mais viável, a resposta mais adequada. Tá? Então, turma, é de extrema importância que vocês tenham essa atenção na hora de criar suas estruturas lógicas, tá bom? Porque tudo precisa ter um propósito. E aqui nós temos essa estrutura que se chama while. O while ele é muito massa, né? Ele é muito legal. A gente consegue fazer coisas... a gente consegue, no caso, automatizar, melhorar o nosso código de uma forma assim fantástica. E olha aqui, comandos de repetição, eles são utilizados para repetir. Então, a função de um comando de repetição é repetir algo. Então, se você precisa que, de uma forma finita, por exemplo, imagine que você quer que o programa ele imprima ou ele some 2 números aleatórios, sorteie sempre 2 números e some esses 2 números aleatórios 100 vezes. Então, ele vai sempre sortear 2 números aleatórios e sempre vai somar esses números e vai mostrar na tela. Você quer que ele realize esse processo de, por exemplo, fazer o sorteio do número, fazer a soma desse número de uma forma infinita, né? Um loop infinito aí no caso, certo? Um loop infinito. Então, turma, o que acontece? Você pode utilizar uma estrutura de repetição. Tá? Uma estrutura de comandos de repetição, comandos de controle. Quando é que eu vou saber que eu preciso utilizar uma estrutura dessas? Quem é que vai me dizer quando é que eu devo utilizar? Você vai precisar fazer a tal da famosa interpretação. E aí, turma, chega aí o momento que é tão importante vocês terem aprendido a interpretar texto, né? Porque nas 4 questões que eu passei ontem para vocês, o que pode ter de maior dificuldade para vocês é a interpretação da questão. A danada da interpretação da questão, ela faz toda a diferença. Porque em um desafio, em um exercício, ele te dá todas as instruções que você precisa. Ele te dá dicas ao ponto de você até ter o conhecimento se você vai precisar usar uma constante ou se você vai usar uma variável. Qual é o tipo da variável, se é inteiro, se é float. Até isso ele te dá orientações. Só basta você ler com atenção e cuidado. Então, de acordo com algumas atividades, você vai saber quando será necessário você utilizar comandos de repetição. Tá bom? Então, imagine que a questão fala assim, imprima a sequência de 10 números aleatórios, imprima a sequência de 10 números em ordem decrescente, ou em ordem crescente, né, que é mais fácil. Primeiro fazer o crescente, depois o decrescente. Onde o contador se inicia com 0, e o último número que será impresso será o 10. Então, está falando que eu devo imprimir a sequência de 10 números, onde o primeiro número, ele é o número 0, e o último número é o número 10. Aí, vocês podem simplesmente querer fazer o seguinte, então eu vou colocar 10 printfs. O primeiro printf eu vou colocar o 0, o segundo vou colocar o 1, o terceiro vou colocar o 2 e assim sucessivamente até o 10, né? Seria a forma mais rápida e prática, né? Mais rápida e prática, entre aspas, certo? Porque vocês talvez seriam mais prático e rápido porque vocês não teriam que bater cabeça com a lógica. Vocês iriam pelo caminho mais longo
e, na verdade, trabalhoso. Vocês teriam que imprimir 10 vezes, criar 10 linhas de código, uma para imprimir um único número. Só que quando a gente utiliza uma estrutura dessas, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida e prática. A gente pode simplesmente fazer assim, ó. While, eu vou precisar repetir um comando 10 vezes. E eu vou precisar imprimir 10 números, do 0 ao 9, né? Porque se são 10 números, é do 0 ao 9. Agora, se for do 0 ao 10, são 11 números. Então, eu vou precisar imprimir essa sequência de números. O primeiro tem que ser 0. Então, olha o que a gente pode fazer. A gente pode, primeiro, iniciar falando que nós teremos aí uma variável do tipo inteiro, que se chama i. E i, ele vai começar com 0. E ontem eu conversei com vocês, né? Para os alunos que já não estavam mais presentes, é importante que eu relembre vocês que ontem nós falamos da importância desta criaturinha, que é o i. O i, o izinho aí, ele é uma peça extremamente importante na estrutura de repetição. Ele é o contador, é ele que conta quantas vezes você já repetiu. Tá? Então, quantas vezes que você repetiu? Então, olha aqui, o i, ele começa com o 0. Aí você fala assim, ó, você pergunta, i é maior do que 10? Por exemplo, aqui é a pergunta. I é maior do que 10? Se i for maior do que 10, você vai pedir, por exemplo, para imprimir, né, printf, e aí você vai pedir para imprimir o i, no caso, certo? Você vai pedir para imprimir o i. E aí, você depois vai falar assim, ó, agora i vai ser i mais mais, tá? Ou seja, eu vou adicionar um a i. Aí, o que vai acontecer? Ele vai, toda vez, ele vai perguntar, o i é quanto? O i é 0. 0 é maior do que 10? 0 é maior do que 10? Aqui é ao contrário, né? Que tem que ser menor. Aqui a resposta tem que ser verdadeira. Então, 0 é menor do que 10? É. Então, eu vou imprimir i. Quem é i é 0. Então, ele imprimiu o primeiro número. 0. Aí, o i que era 0 ficou 0 mais 1, que virou 1 agora, né? O i deixou de ser 0 e virou 1. Aí vai mais uma vez lá em cima. 1 é menor do que 10? É menor do que 10 ainda. Então, ele vai imprimir agora i. Quem é i? I é 1. Então, aqui ele vai imprimir na tela o número 1. E aí, mais uma vez, o i vai ser adicionado, né? Vai ser incrementado. Deixou de ser 1, virou 2. Aí ele pergunta lá em cima de novo, 2 é menor do que 10? É menor do que 10. Então, ele vai imprimir o i, que agora é 2, e vai adicionar mais 1 ao i, que agora ele deixou de ser 2 e virou 3. Então, ele vai fazer essa repetição. Vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir, até essa pergunta que eu fiz aqui em cima, ela acaba não sendo verdadeira. Então, enquanto ela for verdade, ele vai imprimir. Quando ela se tornar falsidade, o loop, que a gente chama, né? E essa estrutura de repetição a gente chama de loop. O loop, ele deixa de existir e o programa para. No final, você terá 10 números escritos na tela em ordem crescente, tá? Do menor para o maior, tá bom? Então, galerinha, essa forma aqui, eu criaria um programa e utilizaria só e somente no máximo, 5 linhas de código para criar a estrutura, no máximo. 5 linhas de código para criar toda a estrutura do while. Aí vocês podem falar, professora, mas imprimir 10, colocar 10 printfs é tranquilo. É tranquilo, só são 10 linhas de código. E se o programa te pedisse para você fazer
uma repetição de 100, né? 100 vezes, ou 10.000 vezes, ou 1 milhão de vezes, você ia ter que ficar imprimindo Ctrl+C, Ctrl+V, um monte de printf? Lógico que não, é inviável. Para isso, então, que existem essas estruturas, tá? De repetição. E aqui, galerinha, o while, ele tem essa estrutura bem específica, que eu vou explicar novamente aqui para vocês. Primeiro, a sintaxe do while começa com a inscrição do próprio nome dele, while. E a gente abre parêntese. Dentro desse parêntese fica a condição, que a gente pode chamar também de pergunta, tá? A pergunta, certo? Qual é a pergunta? É, por exemplo, né? O número é maior do que o outro? Isso é verdadeiro? É par ou é ímpar? É a pergunta que precisa ser respondida. E aí, turminha, isso aqui é muito importante, porque é essa pergunta que vai fazer com que toda a estrutura ela aconteça. Então, aqui, eu posso simplesmente colocar assim, ó, a nota é menor do que 7, né? A nota é menor do que 7, e aí, enquanto a nota for menor do que 7, eu posso simplesmente pedir para acontecer isso aqui, ó. Fale para a criatura do aluno que ele está de recuperação, né? Printf. Aí você fala, né? Recuperação. Olha aí. Então, enquanto isso aqui não mudar, é o que vai aparecer para o aluno, né? Então, olha aí, ó. Isso aqui é o que vai acontecer, tá bom? Então, turma, algo muito importante que vocês analisem é a estrutura, tá? É a estrutura do printf, é a estrutura do que vai ser executado dentro do while. Então, assim, se o while foi verdadeiro, então ele vai executar a estrutura que está dentro dele, que no caso é o printf. Então, ele pergunta assim, ó, a nota é menor do que 7, a nota do aluno? Se for verdade, né, se a nota for menor do que 7, então, o que vai aparecer na tela? Recuperação. Então, enquanto essa condição for verdade, o que vai aparecer para o aluno é recuperação. É isso que vai ficar aparecendo, tá bom? Então, e aí, galerinha, a gente precisa sempre entender quantas vezes será necessário que essa estrutura também se repita. Nesse caso aqui, da nota que eu falei para vocês, ele não tem um comando de parada. Ele não tem um comando de parada. O comando de parada dele é justamente não ter mais, por exemplo, uma nota menor do que 7. E aí, turma, diferente do while, existem outras estruturas, como o do while e o for. O do while, ele é muito semelhante com o while, muito semelhante mesmo. Só que ele tem uma diferença, que ele primeiro você vai mostrar. Primeiro você mostra o que vai ser feito, por exemplo, mostre que o aluno vai ficar de recuperação, né? Aí, depois vem a pergunta, quando a nota for menor do que 7, por exemplo, tá? Então, isso daí pode acontecer, tá bom? Então, turma, outra estrutura que tem aqui é o for, tá? O for é uma outra estrutura que nós temos, que nós vamos estudar aí mais adiante na nossa aula de hoje, certo? Relembrar, na verdade, que ontem eu conversei com vocês, a gente falou ontem, e aí nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essas estruturas, tá? Então, turma, é importante que vocês lembrem-se a sintaxe da estrutura while. Primeiro, eu coloco o nome while, depois, sempre eu vou ter
a pergunta, que é a condição, e depois sempre vai aparecer o que eu quero, né? Que no caso é a consequência daquela pergunta. Se for verdade, vai ser algo. Se não for verdade, vai acontecer outra coisa. Por exemplo, tá bom? Então, aí vamos dar continuidade. E aí, turma, mais uma vez eu trouxe para vocês a sintaxe desse comando de repetição while. O comando while ele é utilizado para repetir um bloco de acordo com uma condição. Ele é considerado um loop de pré-teste. Isso é, ele testa a condição antes de executar o bloco. Ele é muito legal porque primeiro ele vai analisar a condição, ele primeiro faz a pergunta, ele primeiro quer saber o que está acontecendo, se é verdade, se não é verdade, e aí depois é que ele executa ou não, tá certo? Então tem aí esse aspecto que é bem importante, tá? E aí, turma, outro ponto importante é que a gente precisa compreender que essas estruturas, elas têm uma sequência no sentido de abertura e fechamento de chaves, certo? Abertura e fechamento de chaves. Então, eu tenho o while, eu tenho a pergunta, eu abro a minha chave e eu preciso fechar essa chave. E dentro dessa estrutura, eu tenho os comandos que serão executados, tá? Que serão executados se aquela condição ela for verdadeira ou falsa, tá? Nós vamos analisar aqui um exemplo, certo? Ontem a gente conversou sobre esse exemplo e eu trouxe novamente para vocês para a gente testar, para vocês compreenderem melhor essas estruturas. Primeiro, aqui nós temos uma variável do tipo int, do tipo inteiro. Eu vou até colocar aqui para vocês, ontem eu até falei para vocês que o i, quando eu estava aprendendo, né, no tempo que eu também fazia curso técnico de informática, que foi a primeira vez que eu tive acesso à lógica de programação, uma das minhas principais dificuldades que eu percebia na hora de aprender o while é que eu ainda não tinha compreendido a importância desse i, bem aí, que eu estou mostrando para vocês. Essa criaturinha era que me fazia não entender a estrutura do while, do for, do while. Por quê? Porque o i, ele é o contador. Ele toma de conta de tudo praticamente. É ele que controla essa instrução. Ele que vai contar as coisas. É ele que vai contar quantas vezes já foi repetido aquela ação. Então, o i, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser qualquer palavra. Ele é uma variável, então eu posso colocar o nome grudubdio, eu posso colocar o nome contador, eu posso colocar o nome... Qualquer nome que vocês imaginarem, eu posso colocar ele. Só que como padrão, é algo que vocês verão com mais facilidade, é que em todas as coisas de livros, apostilas, exemplos na internet, todas as vezes que vocês forem analisar uma questão de estruturas de repetição, você sempre vai encontrar o contador como i, tá certo? E aí é importante que vocês entendam que o i pode ser qualquer nome, mas como padrão, nós né, que programamos, que fazemos as programações, nós sempre colocamos i como contador, tá? E aí, turminha, olha aqui, o i, nesse caso, ele precisa ser inicializado, tá? Além dele ser declarado, ele precisa ser iniciado. Ter uma inicialização. A gente precisa inserir um valor para ele. Nesse caso, o meu i, ele começa sendo 0. Mas sempre ele precisa começar com 0? Não. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem criar uma programação com while, que você sempre precisa contar de, por exemplo, do menor para o maior, sempre do menor para o maior, do menor para o maior, você sempre utiliza o i como 0. E aí ele vai incrementando e vai crescendo, né? De 0 se torna 1, depois se torna 2, se torna 3, se torna 4.
Agora imaginem que vocês querem construir um algoritmo para imprimir os números de 0 a 100 em ordem decrescente. Por exemplo, tá? De 0 a 100, mas de forma decrescente. O i, ele pode ser 0? Pode, mas vai te dar mais trabalho você fazer esse exemplo. Então, quando a gente quer falar de decrescente, uma ordem decrescente, o i sempre vai ser o maior número. Porque ao invés da gente adicionar um número a ele, a gente vai tirar um número. Então, por exemplo, o i começa sendo 100. Aí eu imprimo o número 100. Aí na próxima rodada eu faço 100 menos 1. Aí esse 100 fica 99. Depois, 99 menos 1, 98. 98 menos 1, 97. E aí ele vai imprimindo todos os números na sequência decrescente, por exemplo. Tá bom? Mas nesse caso aqui, o meu i, ele é o 0. Então, lá na minha programação, o primeiro número do contador é 0. Aí ele pergunta assim, ó, 0, né? Aqui está i, mas como o i é 0, então eu vou colocar o valor do número. 0 é menor do que 10? É, isso é verdade. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir o i, tá certo? Adicionando, incrementando mais um a ele. Tá bom? Então, ele já incrementa. Então, ele imprime i mais mais. E aí, no caso, né, ele vai imprimir, por exemplo, o número 1. Aí, ele volta. I é menor do que 10? No caso, 1 é menor do que 10? É, 1 é menor do que 10. Então, ele vai imprimir o número, né? O número i. Então, no caso, ele já imprime i mais mais, ó. Que aí, no caso, se tornou 2, né? Que 1 mais 1 é 2. E ele vai fazendo essa impressão, vai fazendo esse loop, ele vai retornando, repetindo, até que o i se transforme em 10. Aí ele vai falar assim, ó, 10 é menor do que 10? Aí ele vai falar, não, não é menor do que 10. Então, no caso aqui, ele não imprime, tá certo? O número 10. Então, nesse exemplo aqui, os números que serão escritos na tela é de 0, aí vou botar pontinho até o número 9, certo? De 0 a 9 é que será impresso, tá bom? Então, turma, essa estrutura aqui, pequena, ela imprime, por exemplo, né, de 0 a 9. Agora, imaginem que eu quero que essa programação, ao invés de escrever de 0 a 9, que ela escreva de 0 a 100. Né? Ou então 100 números em ordem crescente. 100 números em ordem crescente. Como é que eu faço isso? É algo muito simples, porque nós criamos uma estrutura inteligente, uma estrutura de controle de repetição. Então, o que eu faço? Para transformar essa programação de 10 números para a impressão de 100, é muito simples. Eu só simplesmente preciso alterar inserir, né, um único valor. Ao invés de ser 10, eu tiro 10 daqui e coloco, por exemplo, 100. Essa é a única mudança que vai ser necessária. A única. Então, vejam, a reutilização de código. A reutilização de código aqui é muito boa, porque você consegue fazer um programa e escrever na tela uma estrutura 10 vezes, mas o mesmo programa você consegue 100 vezes, 200 vezes, 1 milhão de vezes você consegue, só alterando um valor. Tá? Então, isso daqui é inteligência computacional, porque a gente consegue criar uma lógica. É algo mais fácil de se resolver. Por isso que o while é uma estrutura tão poderosa na programação. Tá? Então, o contador, ele vai contando, ele vai mudando, ele vai incrementando a cada rodada, a cada repetição que acontece no while, esse izinho, que é o contador, ele é adicionado mais um valor a ele, certo? Ok? Então, pessoal,
é muito importante que a gente tenha compreensão sobre a sintaxe dessa estrutura. Eu vou trazer aqui um outro exemplo para vocês, e aí nós vamos analisar juntos mais uma vez, certo? E aí quem tiver alguma dúvida, aí vocês já vão tirando as dúvidas de vocês. Eu estou trazendo para vocês agora o do while. O do while, ele é um primo, né? Um primo ou um irmão do while. São muito parecidos, porém, eles têm uma forma diferente do teste e de analisar a pergunta. Ao invés da pergunta vir no início do comando, ela vem no final. Então, ele observa o que tem que ser feito primeiro e depois ele pergunta. Depois ele faz a comparação. Então, olha aqui, no comando do while é semelhante ao while, contudo, é um comando de repetição pós-teste. Pós-teste. O while, nessa descrição que estava no slide para vocês, tinha pré-teste, tá bom? Aqui é pós o teste. Então, um testa antes e o outro testa depois. Isso é somente ao final da execução do bloco que se verifica a condição. Geralmente, ele é utilizado quando se deseja testar a condição somente a partir da segunda interação. Então, esse aqui é um dos pontos principais que, na verdade, que fazem toda a diferença entre o while e o do while. Eu vou até circular aqui. Isso daqui que é o importante. Deixa eu circular direitinho. Essa estrutura aqui que é importante. Esse termo bem aqui que é importante. Para diferenciar essas duas criaturinhas, o while do while. Geralmente, é utilizado quando se deseja testar a condição só e somente só, né, a partir da segunda interação. Tem programas que obrigatoriamente a primeira interação ela já é pré-definida. Então, você não precisa ligar para a primeira interação, só para a segunda, a partir da segunda. Então, o do while ele serve mais nesse sentido, certo? Por exemplo, uma leitura da opção de um menu. Pede para digitar uma primeira vez. Somente se não digitar uma opção válida que se pede para digitar novamente, por exemplo. Tá? Então, normalmente, a estrutura de menu, ela só é vista, né, uma vez, por exemplo. No caso da sintaxe do while, quem não copiou, copie, tá? Essa estrutura, essa sintaxe do while, ela é importante. Até para vocês, se vocês puderem do lado, né? Do ladinho, colocar assim, ó. Do ladinho, do while para o while. Vocês coloquem o while, né? While. Aí vocês vão colocar abertura e fechamento de parêntese. Vocês colocam aí as chaves, abertura e fechamento de chaves, e aí vocês colocam, né, o comando 1, comando 2, e assim sucessivamente, tá? Isso aqui, quando vocês fazem isso um do ladinho do outro, vocês conseguem comparar a diferença da estrutura, tá bom? Aqui é a diferença da estrutura. Vou até aqui mudar a cor, né? Condição, por exemplo. E aí, turma, lembrando, né? Normalmente a gente não coloca parêntese, não coloca tio e nem C cedilha, porque a gente está falando de programação, certo? A gente está falando de linhas de código. E a gente não utiliza, né, caracteres especiais. Então, turma, vocês escrevendo as duas estruturas um do ladinho da outra, vocês vão conseguir visualizar melhor as principais diferenças delas. A condição de uma é em cima, é no início, a condição da outra é embaixo. Tá? Essa é a principal diferença. Deu tempo de vocês copiarem? Por enquanto que eu vou falando, vocês vão copiando, tá certo? E aí, boa tarde para
todos os alunos presentes. É uma grande alegria receber todos vocês, né? Olha aí, um dos meus pontos está de volta. Que alegria, né? Raul, Carmilene está de volta. Que maravilha. Olha aí, o pessoal de volta. Coisa boa. São os meus pontos, né? Tá faltando outros pontos que me ajudam aqui durante a aula, mas com certeza, pelo menos até o final, eles chegam, né? Importante é que cheguem. E aí, turma, mostrando um exemplo para vocês de como é utilizado o do while, eu trouxe aí para vocês esse exemplo, tá bom? Que, na verdade, ontem, esse exemplo aqui do while, eu até modifiquei ele. Eu até modifiquei esse exemplo para ele ser igual ao exemplo anterior. Então, eu vou fazer a mesma coisa hoje, para vocês terem um mesmo exemplo que retorna a mesma coisa, que faz a mesma coisa, retorna o mesmo resultado, só que com estruturas diferentes, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou estar colocando aqui, certo? Então, eu vou só excluir aqui, ó, essa pergunta, tá? E eu vou colocar aqui a mesma pergunta da questão anterior, porque aí fica mais fácil de vocês fazerem a interpretação e a comparação. Então, deixa eu até voltar aqui no slide, né, para eu poder não me confundir, rapidinho, só vou dar uma olhada, tá? Certo, é i menor do que 10, que é o comando. Então, ó, a pergunta é essa, i é menor do que 10? Certo? Essa que é a pergunta, tá bom? Então, se vocês escreverem esse mesmo exemplo, esse mesmo comando, vocês podem testar, vocês podem analisar a diferença que houve na resposta entre o mesmo programa feito no while somente e o mesmo programa feito no do while, tá? A diferença é que primeiro, né, ele imprime para depois analisar, ele executa para depois analisar se o comando é verdadeiro ou não, tá bom? Ok? Então, obrigatoriamente, ele sempre imprime pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, pelo menos um retorno ele dá, tá bom? Essa é uma das principais diferenças, certo? Então, testem depois esse exemplo. E aqui é mais um exemplo utilizando o do while, tá? Que aqui no caso, turma, é muito importante que a gente analise essas estruturas de comandos de repetição e também até as estruturas de controle, tá bom? Para a gente analisar melhor como é que funciona. Então, aqui no caso eu tenho a declaração do meu i, declaração da minha variável, que é o meu contador. Eu tenho o que será feito. O que vai ser feito? Vai ser feito o seguinte, digite um número entre 0 e 10. Essa vai ser a pergunta que vai se repetir sempre. Digite um número entre 0 e 10. E aí, no caso, esse número ele é lido e ele é adicionado ao contador, tá? O i. Aí vai perguntar assim, ó, o número que foi digitado é menor do que 0? E o número digitado é maior do que 10? Tá? Então, se isso acontecer, vai imprimir, no caso, o número digitado aí imprime o número. Tá bom? Então, galerinha, aqui, esse exemplo é só para vocês terem a dimensão de que a gente pode colocar vários comandos, né? Vários comandos de execução antes da pergunta. Aqui é a pergunta. Tá bom? E aí eu quero saber de vocês, por exemplo, sobre as questões, né? As questões que eu passei para vocês ontem. Vocês conseguiram fazer? Vocês estão com alguma dúvida sobre essas questões que eu passei para vocês? Vocês querem perguntar alguma coisa, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, tanto no YouTube quanto aqui nos polos de comunicação, para que eu possa ajudar vocês, né? Relembrar algum ponto específico, explicar mais uma vez as questões de ontem que eu passei
do desafio lá no início da aula. Então, é importante, tá bom? Outra estrutura, outro comando de repetição é o for. O for é outro. E falam aí que ele é o mais poderoso, né? Ele é o comando aí mais poderoso da linguagem C. O for, ele é muito utilizado, ele é muito importante. Então, o comando de repetição mais poderoso da linguagem C, segundo, né, é o for. É composto por, normalmente, uma inicialização. Então, olhem aí a sintaxe lá embaixo, né? Olhem a sintaxe, tem um nome, inicialização. Vocês recordam que eu sempre falo que a inicialização é o contador? Então, aqui o nosso contador ele vai ser iniciado, bem aí nessa parte, bem onde está escrito inicialização. Ponto e vírgula e depois é colocado a condição, que a condição aqui é a pergunta, tá? A condição. E depois será a operação, executado sempre ao término de cada interação. Essa operação aqui, ela é justamente a mudança do valor do contador. É a incrementação do contador. Se o contador era 0 na primeira rodada, né, na primeira repetição, na segunda ele vai ser 1, porque já foi, né, já foi a segunda repetição. Na terceira, ele vai mudar novamente o valor, e assim sucessivamente. Então, essa estrutura, ela permite que o nosso contador, ele tenha um início, ele tenha uma condição sobre ele e ele tenha uma operação de incremento, tá? Logo após, nós temos os comandos. E aí temos o comando 1, comando 2, comando 3 e milhares de comandos se forem necessários. E aqui, mais uma vez, eu trouxe para vocês um exemplo. Se vocês não tiverem essa estrutura, se vocês não tiverem esse exemplo, é importante que vocês façam a cópia, né? Copiem esse exemplo para depois testarem. Porque esse exemplo vai ajudar você a conseguir responder as questões que eu passei como desafio para casa, tá? Na aula que vem, pelo menos até na próxima aula, que é na quinta-feira, tá? Nossa próxima aula, que é na quinta-feira, eu quero que vocês tenham me mandado o máximo de questões possíveis, tá bom? E aí, turminha, aqui nós temos, né, mais uma vez o contador, que aqui vocês vão se cansar de ver esse contador como i. E aí nós temos, no caso, as três partes, né? Eu vou até voltar aqui para vocês verem. A inicialização, a condição e a operação. Essas três aqui, ó, elas se referem a essas três estruturas que estão sendo mostradas agora por mim aqui para vocês. Ó, eu tenho a primeira, eu tenho a segunda e eu tenho a terceira. Primeira, segunda e terceira. Essas três estruturas, elas sempre precisam estar aí para o for funcionar, tá? É algo padrão ter essas três estruturas para a condição for dar início, né? Funcionar corretamente. Então, enquanto, aqui no caso é assim, enquanto o i for menor do que 10, por exemplo, ele vai ficar repetindo essa operação aí de imprimir o número i. E aí, toda vez que um ciclo termina, o i deixa de ser 0 e passa a ser i mais 1. Sempre i mais 1, sempre i mais 1, sempre i mais 1. Então, isso daqui, ó, i mais é a mesma coisa que i mais 1. Então, se o meu i aqui, ó, é 0, então 0 mais vai ser igual, por exemplo, a 1. Tá bom? Porque eu faço a soma. 0 mais 1, 1, certo? Então, galerinha, a gente precisa ter a atenção em entender essas estruturas, porque elas é que vão fazer a gente compreender melhor o comando for. Professora, mas eu até que entendi, mas não sei se eu estou
tão seguro assim de fazer uma programação com a estrutura for. Isso é normal, tá? Isso é normal. Essas estruturas, elas são complexas e a gente vai tendo mais domínio sobre elas ao passar de exercícios. Então, ao longo dos exercícios que vocês forem fazendo e não que vocês forem olhando, tá? Tem uma grande diferença vocês observarem o exemplo que eu faço, vocês observam, vocês olham as estruturas, eu explico a lógica para vocês, vocês fazem, aí copiam no caderno, porém é diferente quando você para iniciar uma programação do zero. Desde a inserção da biblioteca, desde a declaração da variável, desde a inserção da função main, desde entender a lógica do sistema, da questão no caso, e o que eu vou usar? Eu vou usar um while, eu vou usar um for, eu vou usar um if, o que eu vou utilizar? Então, é por isso que é importante, é por isso que eu passei aquelas 4 questões para vocês. Questões que na aula passada de ontem eu dei várias dicas de resolução, tá? Eu dei várias dicas de resolução para vocês. Mas é importante que vocês tentem começar do zero, treinar, porque assim vocês vão perceber o que vocês entenderam, o que não entenderam, as deficiências que vocês estão tendo em compreender quais são as estruturas da sintaxe da linguagem C. Então, só dá para entender treinando, tá bom? Turminha, agora nós vamos ter o nosso intervalinho rapidinho e a gente retorna daqui a pouco, tá certo? Até já já!